vocês, começando mais um Boomcast. Como eu sempre digo no início de cada episódio, eu quero que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias, eu quero que você tenha vários insights, que não seja só um papo gostoso para a gente que está aqui, mas para você que está ouvindo também, que seja uma experiência tanto para a gente que está aqui quanto para você. E é isso, gente. Hoje eu estou aqui com uma presença ilustre. Nunca imaginei que traria alguém que segue essa carreira aqui, mas estou muito feliz. E a Vitória. Vitória, se apresenta aí pro pessoal. Então, né? Oi, Yasmin. Eu me chamo Vitória, né? Tenho 26 anos, me formei em psicologia pela PUC aqui de Goiânia e tô aí desde 2018, né? Eu fiz tive a minha graduação concluída, né? Finalzinho de 2018 e desde então tenho atuado aí na área clínica. Legal. Eu tô começando cada episódio assim com uma pergunta aleatória assim para as pessoas. E a minha pergunta aleatória de hoje é: qual é o seu seriado favorito assim da vida que você ama de paixão, que você indica para todo mundo? Olha, eu tenho gostos que vão mudando, acho que de época, né? Às vezes eu tenho meu preferido agora, mas muda um pouco depois. Mas eu acho que a série que eu sempre acabo voltando para rever é Friends. Uhum. Não tem outro jeito. É uma série que eu assisto desde adolescente e sempre que tem assim, não tem nada para assistir ou né, alguma coisa assim a gente não quer diferenciar. Então sempre acabo retornando para Friends. Legal. Vamos começar nosso papo agora de verdade. Eu queria que você me contasse um pouco aí de como surgiu essa decisão de ir para psicologia. Me conta um pouco como foi a sua relação com o estudo, desde quando você era pequena, e quando foi que você decidiu pela psicologia? Foi algo que você já queria? Foi algo que foi construído ao longo do tempo? Você se encontrou quando você estava na faculdade? Me conta um pouco sobre esse seu processo. Então, isso é bem interessante, né? Porque eu me lembro de estar numa viagem quando eu era criança e tinha uma psicóloga lá nessa viagem, né? Viagem de ônibus, né? Que a gente fazia antigamente nessas excursões. E eu achei interessante a profissão dela. Ela falou, eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos. E achei interessante esse trabalho que ela estava falando, que ela fazia. Mas deixei passar, né? Isso ficou na minha cabeça por um tempo, mas né, ainda estava só com 13 anos, não pensava muito o que eu queria fazer, né, quando eu crescesse, né? Então fui seguindo assim, né? Mas sempre gostei bastante da área assim mais artística também. Eu pensava muito sobre fazer arquitetura, design, alguma coisa nesse estilo. Mas aí chegou a época de Enem. Aí eu fui decidir e a minha primeira opção, na verdade, foi arquitetura. E só que eu cheguei para fazer a prova, tinha que fazer desenho, eu não sabia disso. Então eu fui mesmo assim, sem conhecer nada, né? Claro que eu não passei, mas não fiquei triste, eu acho que eu já sabia que não ia passar. E psicologia estava como segunda opção. Então não foi algo assim, acabou dando certo, que não era a minha primeira opção, mas acabou me deixando assim satisfeita, né? Eu gostei muito, mas eu cheguei sem saber nada também. Eu não tinha pesquisado nada antes. Tinha colegas que eu via que já sabiam, conheciam algumas coisas. E eu só fui conhecer mesmo lá na graduação, no processo. E acho que isso é importante também. A gente chega crua, né? A gente vai aprender ali na universidade. E aí foi esse meu processo, né? E eu me identifiquei no primeiro momento é, bastante, né? Eu sempre gostei de. Eu acho que tem muito a ver a psicologia com contações de histórias, né? Eu penso assim, de ouvir histórias, porque é o que a gente faz, né? A gente ouve histórias das pessoas. E eu sempre gostei muito disso, desde criança. Eu fui introduzida à literatura, desde muito pequeno. Então, eu acho que isso foi um reforço ainda maior para que eu me identificasse com essa área, né? De poder escutar o que o outro tem a dizer,
compartilhar vivências e conhecer um pouco sobre o outro. Então, fui me identificando nessa área mesmo. Uhum. E quando você estava na faculdade, quando foi que você entendeu que você queria ir para a parte clínica? Porque tem a parte do estágio também, né? Na parte de psicologia. Quando foi que virou a chavinha, assim, para você e que você falou assim, tá, psicologia é realmente a coisa que eu quero fazer, mas, tipo, tem um momento específico, né, que a chavinha vira. E eu queria saber como foi que você decidiu por ir pela área clínica, né? Então, na psicologia a gente tem muita opção, né? A gente tem a opção de ir para a área de RH, opção de ir para hospitalar, atender em clínica, então escola, então é um campo muito amplo, né? Você pode ter várias opções aí. E eu passei por alguns mais a fundo, né? Conheci hospitalar, conheci social também, participei de grupos, grupos com atendimento psicológico. Então, acho que foi também nesse processo, né? Quando eu tive o primeiro contato ali com as pessoas, de fato, eu comecei a perceber, não, isso é legal, estou gostando disso. Então, a clínica não é tão incentivado na época quando eu fazia faculdade, porque tinha uma ideia muito fechada de que só avança na clínica quem já é mais velho, quem já tem muitos anos de carreira, porque você é mais conhecido. E então não tinha muito incentivo, né, por parte dos professores. Então acabou que eu deixava meio de lado essa ideia da clínica, né? Tentava focar em ir para uma instituição. Mas sempre tive vontade de ir para a clínica. Então, quando eu terminei minha formação, eu fiquei um ano parada. Foi um ano assim, não parada. Eu fiz alguns cursos, fiz curso de extensão com atendimento com crianças. Então, eu gostei bastante. E aí foi quando eu decidi dar esse início, né? Falei, eu tenho que começar de algum jeito. E foi bem na época quando a pandemia já estava iniciando aí foi tudo por online, né? Comecei ali, mas a gente tem que começar, então dei esse ponto inicial, né? E foi bom. No começo é mais difícil, né? Porque a gente fala que a experiência a gente vai fazendo, né? Não tem como ser de outro jeito. A faculdade, ela ajuda muito na questão teórica, mas na vida real, quando você forma, é você sozinho. Então, acaba que você vai aprendendo, né? Você vai conhecendo outras pessoas também, conversando com seus colegas que vão te ajudando a, a entender um pouco a clínica, né? Porque a clínica ela vai se fazendo individualmente, cada um tem o seu jeito de, de clinicar, né? Cada um é diferente, então não tem um estilo único de clínica, né? Uhum. E você é como se você fosse uma empreendedora, então, tipo, esse negócio é seu. Sim, sim. E aí vem as dificuldades, né? Porque aí a gente tem a formação aí de psicóloga, mas a gente tem que ser empreendedora, tem que ser influenciadora e secretária para fazer a agenda. Então é um monte de coisa, né? A gente vai aprendendo a fazer isso com o tempo. Uhum. Então é um negócio mesmo, a gente vai construindo, né? Porque é aquilo, você vai montando a sua clínica e conforme ela vai crescendo e expandindo, você vai investindo nela e vai tendo esse retorno. Então, é um negócio, né? É um empreendimento, sim. Legal. E no seu Insta fala que você apoia mulheres, né, na retomada do protagonismo delas. E eu achei super interessante, foi esse um dos motivos, assim, que eu quis te chamar para a gente bater um papo sobre isso, porque eu acho que é muito interessante, né? Como você falou, né? A psicologia é uma área muito ampla, você pode ir para vários lugares, e até mesmo dentro da clínica ainda existem outras vertentes que você pode escolher abordar e tudo mais. E eu queria saber por que você escolheu trabalhar com mulheres, se você trabalha especificamente só com mulheres ou não, você atende homens também, você tipo, trabalha com todo mundo.
Me conta um pouco sobre isso, né? Sobre o porquê de você escolher as mulheres, ou como você ajuda essas mulheres. Então, né, eu falo assim, né, que nenhuma escolha que a gente faz é, se dá sem um significado, né? Toda escolha que a gente faz, ela tem um significado no fundo. E acredito que a minha história mesmo de vida, ela vai trazer uma amostra por que que eu decidi atender mulheres, né? Eu acho que é uma identificação, a gente acaba escolhendo atender mulheres, por exemplo, que é o meu caso, porque é um nicho que me atravessa de uma maneira diferente, né? Então, tudo aquilo que nos atravessa nos faz querer buscar, né, falar sobre aquilo, nos faz querer pesquisar sobre aquilo. Então, acabei indo para esse lado. Quando eu comecei, nos primeiros atendimentos, eu ainda não tinha um nicho definido, porque eu achava que não precisava, mas com o tempo eu comecei a perceber que sim, precisa, a gente precisa ter um nicho específico para que a gente possa se especializar, né, naquilo, focar os estudos naquilo, que a gente acaba melhorando mesmo, né, o nosso atendimento clínico através disso. Então, quando eu escolhi atender mulheres, foi pensando no caso mesmo de dar esse espaço para elas poderem buscar um acompanhamento psicológico, considerando, né, todo um sistema que adoece essas mulheres, né? Eu como antes como psicóloga também sou feminista, então a gente pensa assim, como que eu posso unir, né, o que eu acredito também na minha área de trabalho e buscar ter essa cooperação, né, dessas duas coisas. Então, atender essas mulheres é uma forma que eu vejo que eu posso estar ajudando, né, a todas elas, né, dando não ajudando talvez, mas dando para elas esse espaço, para elas poderem retomar, né, esse protagonismo que eu coloco, porque eu acho que a sociedade silencia muito a mulher, a menina, a mãe, então a gente poder buscar um espaço onde ela reaprende a se ver como sujeito e buscar ir atrás dos seus desejos, bancar o que ela quer, eu acho que isso fortalece muito as mulheres, né, e o sistema como um todo também, né, e eu acho que isso traz resultados bons não só para as mulheres, mas para a sociedade toda. Uhum. Você falando sobre isso, me faz pensar realmente, né, que a mulher realmente é questão de ciclos, né? Em algum momento ela é só ela, em outro momento, a partir do momento que ela casa, que ela tem filho, ou que alguma mudança acontece na vida dela, é capaz dela ir se perdendo, né, com o tempo e deixando com que outras coisas vão virando prioridade, se deixando para lá. É, eu queria que você contasse um pouco também sobre isso, né? Sobre o como é atender essas mulheres que muitas vezes estão fragilizadas, que muitas vezes esquecem de si mesmas, de se cuidar, de se olhar, né? Tipo, porque a gente também tem essa questão maternal, né? De um jeito ou de outro, de às vezes colocar o outro na nossa frente e de esquecer que a gente existe, né? Por um tempo. Como é atender essas mulheres? Como que é, ver essas mulheres tão quebradas, assim, né? Às vezes não conseguir fazer coisas básicas ou mínimas. Isso é muito real, porque as mulheres, né, no geral, a gente está muito a gente tende muito a maternar, né, a sempre querer resolver os problemas dos outros, a ser mãe de todo mundo, a não querer, mas talvez a gente é ensinado a isso e acaba que se torna uma verdade nossa, né, que a gente carrega isso. Então, essas mulheres, elas chegam na clínica esgotadas, né? E são muitas repetições que a gente vê na clínica, que com o tempo eu comecei a perceber, né? São constâncias de violências, de assédio, de, de situações que são muito parecidas, né? Que a gente vê que tem uma repetição disso, né? Então a gente passa a perceber que não são um caso ou outro, ele se torna uma regra. Então, quando surge uma mulher que chega na clínica que não
foi abusada, por exemplo, é contra a regra, porque é mais comum chegar a mulheres que foram abusadas. Então, você começa a perceber que tem esse tipo de violência que é muito constante, e tudo isso a gente vai percebendo. Então, a clínica, ela também fala muito como que a sociedade é, né? Ela mostra que a mulher chega lá fragilizada e tendo que lidar, né, com as consequências das violências, do esgotamento psicológico e tudo mais. Então, é difícil, né? Você perguntou como que é difícil, porque a gente se identifica em alguns momentos, mas é também um momento, assim, muito fortalecedor no sentido de você poder estar ajudando essa mulher a retomar um lugar melhor, né? De poder sair desse lugar de angústia e poder talvez ressignificar mesmo os próprios traumas, as dores dela. Então, e a gente também faz, né, a nossa própria terapia para lidar, porque senão todos nós ficamos doidos. Verdade. Eu queria te perguntar se você consegue agora, assim, eu sei que é meio em cima da hora, assim, mas fazer um perfil, assim, de como são essas mulheres, assim, sabe? De coisas que existem em comuns entre elas, assim, nessa questão nessa fragilidade, assim, sabe? Você falou que tem padrões que acabam se repetindo, né? Você conseguiria fazer um perfil, assim, de coisas e de atividades, de padrões, assim, que existem nessas mulheres que você atende? Como assim? Eu digo nessa questão de, tipo, tá, essas mulheres foram abusadas e tudo mais, mas existe um padrão de comportamento? Existe um padrão de, elas faziam isso, ou elas se deixaram nesse momento, sabe? Algum padrão específico. Uhum. Eu acho que é muito difícil, assim, de falar que vai ter um padrão. Eu acho que a gente vai percebendo que cada uma responde de uma maneira diferente, mesmo que às vezes passaram por situações, entre aspas, parecidas, a gente pode falar violências parecidas, né? Cada uma vai reagir de uma maneira. Tem mulheres que sofreram abusos e esse abuso não resultou em um trauma para ela, né? Consequentemente, por exemplo, na vida adulta, para ela não é algo que ela traz na consulta dela. Ela vai trazer outra coisa às vezes. Então, depende muito, né? Mas porque quando a gente fala, né, dentro da clínica, a gente percebe que cada indivíduo vai ter um discurso diferente, né? Então, cada um é muito único, a gente não vê um padrão muito parecido, né? Mas alguma coisa ou outra acaba fazendo sentido. Você começa a ver que algumas coisas são parecidas mesmo, mas são coisas que tão poucas às vezes que acontecem que eu não acho que sejam tão relevantes nesse sentido, porque não vão contribuir no sentido de falar que é um padrão, que segue um padrão, né? Mas eu vejo, assim, muitas, talvez a gente vê nesse sentido que eu tinha falado antes, né, da maternagem da mulher, né? No sentido dela querer estar sempre sendo a cuidadora, resolver os conflitos, ser a pacificadora, né? E como que isso resulta numa dificuldade mesmo de se colocar em primeiro lugar, de saber tomar o seu lugar ali como sujeito, sempre priorizando os outros mesmo, né? Então, isso é muito frequente, porque seja, né? Não tem como a gente não dizer, né? Que também tem uma causa ambiental, porque nós não somos só sujeitos, só um sujeito, né? A gente vive em comunidade, no social, então tudo isso influencia. Então, acho que é bastante comum você ver esse sentido da mulher que é desse jeito, né? E quando ela vira a chavinha e fica diferente, que ela não vai maternar mais, talvez, aquele parceiro que é uma mãe em vez de uma mulher, né? Uma esposa.
Então, entra em conflito uma relação, né? Então, ela está modificando aquilo que já estava ruim, mas ela está se posicionando, né? Para ver o que pode sair daquilo, seja um resultado positivo da relação continuar ou dela não continuar, mas desde que ela tome mesmo as rédeas, né? Dizendo entre aspas assim, a sua própria condição enquanto ser humano. Uhum. Eu acho que essa questão de maternar, assim, é algo meio intrínseco nas mulheres, porque se a gente for olhar para os homens, eles não têm nem um pouco essa questão, mas Sim. e é engraçado de pensar que, assim, tudo na nossa vida precisa ter um limite, precisa ser bem equilibrado, né? Porque eu acho que a mulher também não pode perder essa questão de maternar, essa questão de cuidar, essa questão de zelar pelas coisas, porque é, a gente foi meio que criada para isso mesmo, sabe? É meio que contra a natureza se a gente não faz isso, mas eu vejo muito isso também, sabe? Pessoas próximas a mim que quando entraram nessa fase, assim, sabe? De ter filhos, que a pessoa se perdeu totalmente, que a pessoa que antes era uma pessoa vaidosa, já não é mais uma pessoa vaidosa, uma pessoa que gostava de estar com pessoas, já não gosta mais, assim. E que muitas vezes não reconhece aquilo, sabe? Que para ela tá tudo bem, ela já entrou na bolhazinha dela e ela já não consegue mais perceber que existe algo errado ali, né? Eu acho que essa é uma das coisas que acontece com maior frequência, né? Da gente começar a se acostumar com aquilo que a gente está vivendo, e aí quando a gente se dá por si, o negócio já foi muito longe, né? Eu acho que também é uma outra coisa que a gente tem, as mulheres em geral, assim, tem dificuldade, é de cortar algumas coisas, né? Porque às vezes a gente vai falando, não, mas isso aqui é normal, não, mas isso aqui acontece mesmo. A gente vai justificando algumas situações, algumas atitudes que são tomadas com a gente, e quando a gente vai ver a longo prazo, a gente perdeu, tipo, bastante tempo em algumas situações, em alguns relacionamentos, sejam amorosos ou amizades ou familiares mesmo assim, que a gente poderia ter cortado de imediato e que a gente não consegue por, como você falou, né, por nós sermos pessoas que estão ali também em um ambiente, né, que ajuda ou atrapalha, né, nessa questão de se libertar e de começar a voltar a olhar para si, né? Não, e isso assim é muito real, porque a gente acaba permanecendo, por exemplo, em relacionamentos que são ruins, mas continua persistindo, né? Para não terminar. E às vezes isso, né? Às vezes é mais frequente numa mulher do que num homem. E a gente percebe isso porque a mulher vai persistir mais, ela vai até um último momento ali para fazer dar certo. Então, é importante, né, ter uma rede de apoio grande, né, que você possa contar com eles, né, para você não se sentir tão sozinha, porque, por exemplo, um relacionamento abusivo, a mulher ela vai tentando, né, para não se separar, seja porque ela não tem condições financeiras, seja porque por vergonha, né, da igreja, da religião ou da sociedade mesmo. Então a mulher às vezes continua, né? E então ter uma rede de apoio é importante também para isso, né? Isso faz com que as mulheres elas ouçam outras pessoas para que elas possam talvez sair desse lugar que já não serve mais, né? Então, eu acho que é importante, né, a rede de apoio, porque a gente está muito acostumada a sempre tentar e nunca perceber que a gente não precisa tentar tanto assim, né? A gente, a partir do momento que esse tentar esgota a nossa saúde mental, é porque já não está fazendo sentido, né? Talvez porque só um lado está tentando, o outro não está. Então, é bom sempre se vigiar quanto a isso. Uhum. É, eu queria falar um pouco também sobre. Eu sei que existe, né, esse sigilo aí entre médico e paciente, mas eu queria que você contasse. A minha pergunta é: você já atendeu alguma mulher que estava passando por algum relacionamento abusivo? É,
violência e tal, e que essa mulher conseguiu se libertar disso com ajuda psicológica e com... Porque assim, a gente tem que entender que tipo, a ajuda psicológica é um grande passo, mas que existem outras coisas a serem feitas também, né? Uhum. Com autoridades, polícia, tudo mais, tipo assim, que não é só uma consulta clínica, né? Mas que existem outras coisas que vão ajudar a libertar essa mulher, né? Mas eu queria que você me contasse se você já atendeu alguma mulher que foi vítima de violência física, alguma mulher que estava passando por algum relacionamento abusivo. Então, né? A gente, ao longo não só da clínica como já formada, mas anterior também a ela, na época da graduação, eu tive muito contato com é, esse público, né? Então, assim, ao longo do tempo, a gente acaba tendo vivências nesse sentido de pessoas que estão em relacionamento abusivos e com o acompanhamento psicológico, elas vão se reconstruindo novamente, né, a sua identidade. Porque eu penso que a identidade da mulher, ela acaba se perdendo dentro de uma relação abusiva, né? Chega um momento que ela nem sabe mais o que ela gosta, quem ela é, porque quem responde para ela isso tudo é o parceiro, né? Que mudou do jeito que ele queria. Então, sim, tem pessoas que conseguem, né, sair de um relacionamento abusivo depois que iniciam um acompanhamento psicológico, porque esse acompanhamento psicológico ele vai fazer uma diferença muito grande na vida dessa mulher para fortalecer ela, né? Mas não só isso, né? Eu acredito que tem que ter também o desejo dela, né? Ela tem que bancar aquilo que ela quer. Se ela realmente, né, ela quer sair daquele relacionamento, ela precisa enfrentar as consequências também, que é perder talvez o ideal, que era o ideal romântico que ela tinha, do amor que persiste. Então, muitas vezes, coisas são idealizações são destruídas e nem todo mundo quer destruir essas idealizações. Por mais que seja um relacionamento tóxico, né, nesse sentido. Então, é preciso primeiro que ela reconheça, né? Às vezes a pessoa nem reconhece que é um relacionamento abusivo, pensa que é porque, às vezes, ela que fez algo de errado, ele que acordou estressado. Então, é um trabalho, né? Que vai sendo feito ao longo de um tempo, que não é algo rápido, mas às vezes a gente vê por aí, né? Falando que tem tanta coisa que é feita a gente tem a cura aí da depressão em um mês. Mas a gente sabe que um tratamento psicológico, um acompanhamento, ele tem um tempo, né? Único, individual, cada um vai ter seu tempo. E às vezes essa mulher, ela vai levar o tempo dela, pode ser 1 ano, 2 anos nesse relacionamento até ela decidir sair dele, né? Então é um tempo que não tem como a gente falar que que vai ser rápido ou não vai. Então eu acho que sim, a gente acaba tendo essas pessoas que acabam saindo de relacionamento, mas eu acho muito importante também a rede de apoio, né? Seja de amigas, de familiares, e conheceria um pouquinho também, né, sobre leis, isso faz toda a diferença. Às vezes a mulher não sabe nem o que é uma violência psicológica, o que é uma violência patrimonial, essas coisas todas. Então, quando ela começa a ter esse contato, ela começa a entender, então aquilo que eu vivi pode ser tido como violência psicológica. Eu não preciso aceitar isso. Então, é importante, tudo isso faz parte, né? Não tem como ser só uma coisa, né? A gente acaba tendo essa ideia de como se a terapia fosse salvar tudo, né? Mas não é assim, a pessoa também tem que fazer o trabalho dela, né? A terapia, ela começa a funcionar a partir do momento que ela sai também do consultório e começa a elaborar o que ela trabalhou dentro da clínica ali, né? Uhum. Você falou um pouco sobre esse ideal romântico, né? E eu gosto muito de assistir dorama, né? E dorama é muito isso, é essa idealização romântica, esse homem perfeito, né? Essa pessoa que vai suprir todas as suas carências e tudo mais. E logo quando eu comecei a assistir,
eu comecei a perceber o quanto os asiáticos, eles são mestres em fazer essa idealização acontecer, né? Porque quando a mocinha ou o mocinho aparece, a luz é diferente, bate nele, sabe? Como uma luz vindo do céu, aquela coisa toda. E querendo ou não, a gente acaba tendo esses ideais românticos, né? A gente imagina na nossa cabeça o que seria um relacionamento saudável à nossa cabeça, né? E às vezes a gente cobra da outra pessoa ou cobra de nós mesmas que a gente seja de alguma maneira, que a gente haja de algum jeito, mas sem entender que a vida não é isso, né? E como você falou, né? Essas idealizações que precisam ser quebradas em algum momento, né? Que a gente não pode achar que é o mundo da Barbie, né? Que você faz e tem o pozinho ali, né? Enquanto você anda, enquanto você vive, e que ele transforma tudo para você. É que nem aquela música da Marília Mendonça que ela fala, né? Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. E a Uhum, gente faz muito isso, né? A gente inventa aquele sujeito antes mesmo de conhecê-lo, e a gente inventa ele a partir das nossas referências que a gente tem, né? Seja de um filme, dos desenhos, né? De tudo isso, de livros. E quando a gente conhece a pessoa de fato, como ele é, aí tem que saber lidar, né? E nem todo mundo sabe lidar com o real, né? De como que a pessoa é de verdade. Por isso que muitos relacionamentos acabam chegando ao fim, né? Quando você se depara com a realidade do outro, né? Então, relacionamentos são essa quebra, né? Dessa idealização que a gente tem. E a partir disso, é a gente aprender, né? A lidar com esse diferente de mim, né? Porque a nossa idealização também é como se a gente estivesse querendo que o outro correspondesse à maneira que eu gosto, à maneira que eu me identifico ali, mas o outro é diferente de mim. Então a gente precisa aprender a lidar com essa diferença, e nem todo mundo sabe fazer isso, né? Nem todo mundo está disposto a isso. verdade. Eu tenho, aproveitando você, né, que gosta muito de falar dessa temática feminista e tudo mais, há um tempo atrás eu estava fazendo uma pesquisa sobre as rainhas, né, sobre as mulheres em lugar de poder, assim, na monarquia e tudo mais, e eu me deparei com um tipo de poder feminino que é muito oposto àquilo que eu acredito que realmente seja o poder feminino de fato, sabe? A gente vê que elas eram, em sua maioria, né, rainhas que queriam se impor usando de esquemas, de armadilhas e de querendo se posicionar de uma maneira meio que masculina até, né? Tipo, querendo mostrar que elas podiam, mas de força, né? De força física, de eu posso, eu faço, eu consigo. E eu vejo que muitas vezes hoje em dia é isso que acaba acontecendo, sabe? Mulheres que querem se colocar nesse lugar de, de atrativo, assim, né? Em posições altas, que não estão sendo mulheres, sabe? Que estão sendo um protótipo masculino em um lugar ali, sabe? É tipo aquela coisa de a mulher de calça, sabe? Aquela coisa bem anos 80, 90, aquela coisa assim de tipo, que ela tá fazendo, sabe? E eu me deparei muito com isso. Eu queria que a gente debatesse um pouco sobre isso, porque eu acho que é muito interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque eu vejo que hoje em dia o poder está muito mais naquilo que eu tenho, naquilo que eu faço, naquilo que eu consigo. Eu não preciso de ninguém, eu consigo me bancar sozinha. E eu vejo que a gente não pode ir para extremos, porque quando a gente vai para os extremos, a gente também perde outras coisas, sabe? Eu acho que esse olhar, assim, de ser mulher de uma forma feminina de verdade, sabe? Não com essa masculinização que tem sido colocada sobre as mulheres. Eu sou meio suspeita para dizer, porque eu gosto muito também desse tema assim de monarquia. Eu Uhum. teve uma época que eu acompanhava muito, lia muita coisa sobre as rainhas e tudo mais. E, né, eu gostava muito da Ana Bolena, por exemplo. Eu achava a história dela, acho a história dela interessante, né? Uma figura de uma mulher que quebrou padrões para a época. Então, eu me lembrei um pouquinho disso, né, que você falou. Mas eu acho que o sentido talvez é exatamente esse, né? É talvez ressignificar essa questão do feminino
por um sentido dele, porque quando a gente fala feminino, as pessoas associam muito a delicadeza, a, a delicadeza, né? A fragilidade, a maternidade. E talvez a gente precise buscar ressignificar um pouco isso, né? Ressignificar no sentido de que a feminilidade, o feminino, ele são pessoas, né? São seres humanos e existem diversas pessoas diferentes, né? Existem pessoas que são mais, como eu posso falar, mais agressivas no jeito de falar, de se portar, e outras não. Então, talvez eu acho que talvez é ressignificar um pouquinho o sentido da palavra, né? A gente não precisa hoje o significado é esse, mas talvez a gente buscar um novo sentido para ele, né? Não sei se faz sentido para você, mas eu pensando nisso agora, eu acho que faria uma diferença a gente ressignificar essa palavra, né? Porque quando a gente fala masculino, uma pessoa que é masculina, a gente pensa logo em pessoas fortes, né? Os líderes mundiais, uma pessoa assim, mas tem muito a ver com a história também, né? Ao longo de como que ela foi construída, essas duas coisas aí. Então, cabe a nós hoje ressignificar isso, né? E mostrar que nós também podemos ter uma posição de líder, nós podemos estar onde a gente quiser, né? Então, sem perder esse sentido da palavra feminino, feminilidade. Eu concordo com isso que você falou, né? Mas é como você falou, né? Tudo também tem a ver com a construção histórica, assim. Mas o que mais me chocou foi exatamente isso, sabe? O quanto a maioria delas eram esse tipo. Eu gosto muito da série Rain, não sei se você já assistiu. E a gente tem a figura da Catherine, né? Que é tipo assim, a mulher que tá ali fazendo esquema para todo lado, ela vê tudo, ela sabe de tudo, ela tá ali naquele lugar de poder e que se ela pudesse, ela estaria no lugar do marido, né? Tipo, como ela esteve, né, governando um pouco no lugar do filho por um tempo. E você vê que, tipo, até a imagem dela fica masculinizada em alguns momentos, nessa questão de, tipo assim, sabe, eu quero fazer. E assim, eu entendo que, tipo assim, o feminino, né, como você falou, né, o feminino, o belo, eu acho que para você estar em um lugar de liderança, você não precisa ser até aquela coisa, né, de que toda vez que alguém fala assim, ai, fulano é chefe de não sei quem, fala, nossa, ela é mandona, aquela coisa, né, a primeira coisa, assim, que se pergunta. Uhum. Já se criou isso no meio das mulheres, assim, né, que para você ser uma boa líder, você precisa ser mandona, você não pode deixar que as pessoas brinquem com você ou falem com você de outra maneira, realmente indo para esse lado mais masculinizado mesmo que eu falei. Eu acho que a gente acaba perdendo muito nisso, né? Porque a gente acaba deixando de ser mulher e entrando em outro papel, sabe? Que é o papel do homem nessa questão de... Porque é até uma das coisas assim, que a gente conversa assim, com umas amigas minhas, até amigas da família mais velhas, né? Elas falam assim, ai, por mim, ela fala assim, mulher não precisa ficar brigando por cargo, brigando uma com a outra, não sei o que, se vai ter cargo, se não vai ter cargo. Gente, vai trabalhar, vai ter seu próprio negócio, vai fazer suas coisas, deixa eles brigarem pelos cargos altos, deixa eles brigarem por essas coisas, sabe? E não desqualificando quem chega a esses lugares, quem quer esses lugares. Não, mas entender que assim, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu espaço, e que você não precisa colocar uma capa de masculinidade, colocar uma capa sabe, uma autoridade exacerbada só para parecer bem às pessoas, só para dizer que você chegou a um lugar de liderança, sabe? Eu acho que o mais bonito de ser mulher é isso, é poder saber tudo que está acontecendo no lugar, porque a gente tem essa visão, assim, que os homens não têm, né? De chegar no lugar, conseguir ler o lugar inteiro, conseguir ler pessoas, assim, de uma maneira que os homens não conseguem, e dominar o lugar mesmo, assim, com a nossa forma de ser, com a nossa forma de agir. Eu acho que quanto mais autoritária e de forma comandante a gente chega, eu acho que a gente assusta as pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que esse não é uma forma de governar, de comandar, que eu acho legal e interessante, sabe? Para nem para homem nem para mulher, sabe? Eu acho que
como eu disse, essa questão do extremismo, para mim, que pesa muitas vezes, de olhar e ver o quão extremo as pessoas têm sido nessa sociedade que nós temos vivido hoje em dia. Eu acho que ninguém gosta, né, de ver uma mulher mais nesse sentido que você falou, né? Que é tão comum a gente ver homens chefe nesse sentido que são desse jeito e quando você ninguém fala nada, mas quando é uma mulher aí chove aqueles comentários misóginos, né? Que nossa, aquela supervisora lá, ela fala muito grosso, né? Ela é muito fria, ela é muito masculina no jeito de ser. Então, é uma visão muito estereotipada, né? A gente acaba sempre comparando, né? Sempre como se a pessoa fugisse da regra é porque tá errado, né? E realmente eu concordo, eu acho que a gente tinha que mudar um pouco esse sistema na questão, por exemplo, de lugares, né, de trabalho, onde o chefe, né, fala, é mais grosso, tem que ser daquele jeito, e não precisa, né? Hoje a gente vê que tendo a educação, né, de conversar com o seu funcionário faz toda a diferença. Então, é uma questão mesmo, eu acho que de ensino, de como que a pessoa é criada. A gente pode pensar que esse homem, às vezes, ele é grosso daquele jeito porque ele acha que ele tem que ser daquela forma para as pessoas terem respeito por ele, porque o homem tem que ser assim e tudo mais, mas não precisa, né? Tem muito homem que é mais delicado e conversa de maneira, numa voz, num tom diferente, todo mundo vai seguir ele também. Então, o líder, ele não precisa buscar ser esse masculino, essa ideia masculina, né, da ideia de ser. Então, eu acho que, como eu falei, é busca ressignificar, a gente tentar mudar um pouco isso para que não caia dentro desses estereótipos, dessa cartilha do que é esperado que uma mulher seja e um homem seja. Eu acho nesse sentido. Uhum. Eu queria falar um pouco sobre experiências que você teve na faculdade. Você falou que você foi para a parte hospitalar e tudo mais. E eu queria que você me contasse os motivos do porquê você não foi para essas áreas. O que você viu, o que você viu que te chocou, que te impactou, que você falou, eu acho que aqui não é para mim, eu vou para a clínica mesmo. Então, né? Eu gostava da hospitalar também, né? Achava interessante, mas não deu certo. Eu acho que a gente na faculdade, como eu estava conhecendo muito ainda as coisas, eu não estava me fechando para algo. Então eu queria conhecer tudo ali, passar por todas as áreas, abordagens, e quando formada eu queria decidir então o que que eu ia fazer. Então, fui na área hospitalar, fiz estágio por um tempo lá, depois eu fui fazer atendimento psicológico com grupos de homens autores de violência doméstica. Então, ali eu já estava entrando em contato com que realmente o tema que me atravessava, né, como eu disse. E ali, só que ali eu estava ouvindo o outro lado, né, os homens. E quando eu cheguei no fim desse estágio, eu percebi que eu queria escutar também o lado das mulheres. E aí fui seguindo esse caminho, né? E acabou que a gente vai fazendo as nossas escolhas e a vida mesmo a gente vai seguindo, né? As pequenas escolhas do dia a dia da gente escolher ou fazer um curso hospitalar ou um curso na clínica. Então, na clínica, eu não quero ir hospitalar. É simplesmente algo meio que inconsciente, a gente acaba clicando naquilo que chama mais atenção pra gente, né? E foi onde eu acabei chegando, né? Hoje na clínica. Uhum. E me conta como que foram os seus primeiros atendimentos, como foi se expor aí, né? A gente está vivendo num mundo digital, onde o seu trabalho é praticamente visto pela internet, os posts que você faz, tudo mais. Como que foi para você abrir a sua própria clínica e começar a se expor na internet, né? A expor o seu trabalho, expor aquilo que você faz. Foi fácil, foi difícil? Como que você lidou e como você lida com isso atualmente?
Ah, não foi fácil, não. Até porque, né, que nem a gente falou no começo, a gente acaba virando empreendedora, né? Então, tive que me adaptar. Eu postava coisas normais, nada demais, isso em 2019. Aí, em 2020, eu comecei a investir mais no Instagram, por exemplo. Comecei a fazer, né, as dancinhas, né, para a gente migrar para esse lado, alcançar mais pessoas. Então, foi um desafio, mas foi bom. Eu gostei. Eu não falo que eu achei ruim, eu gosto. Tanto que eu continuo fazendo até hoje. Então, e eu gosto, né? Como eu falei, eu gosto de arte também, então eu adoro criar as minhas postagens, eu mesma que faço. Não tem lá a qualidade de um profissional, obviamente, mas eu gosto de fazer, eu sinto satisfação nisso. Então, eu saio um pouquinho do que é cômodo, né? E vou atrás, fui aprendendo a fazer algumas coisas diferentes e lidar com isso. Os primeiros atendimentos, né, que você perguntou, é sempre um desafio, né? A gente na faculdade, a gente tem os primeiros atendimentos também na clínica escola, mas quando você está sozinha agora é diferente, né? Você já está formada, você já tem um diploma, você tem um nome a zelar. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu sempre fui muito preocupada com essa questão da ética, do profissionalismo, de estar fazendo tudo certo, porque é muito importante nesse sentido, porque qualquer coisa errada, né, pode manchar o nome, pode, não só o meu nome, mas também pode trazer consequências para aquela pessoa que está me buscando. Então, é um trabalho sério, né, que exige que a pessoa tenha seriedade no que ela faz. Então, foi um atendimento que eu fiquei paralisado, eu diria, né? Porque é aquela coisa, a gente não sabe o que a gente faz. O primeiro atendimento é assustador. A gente pensa, o que a gente está fazendo aqui? Por mais que a gente tenha toda a carga teórica, nada nos prepara para a prática. É só chegando lá e fazendo. Então, foi desafiador, mas quando você finaliza, você sente uma satisfação muito grande. Foi uma satisfação de é isso que eu gosto de fazer. E é muito bom você sentir prazer no que você trabalha, na escolha que você fez de profissão. E a psicologia ela proporciona isso, porque é uma profissão que nos transforma também. A gente faz uma mudança só, não tem uma mudança só do outro, né? Mas de nós também. A gente aprende muito com isso. Uhum. E como que funcionam os seus atendimentos, né? Você falou que começou a atender ali bem quando a pandemia estourou, né? E você foi para online. E hoje em dia, você ainda atende somente online? Você tem um lugar físico onde você atende as pessoas também? Como que funcionam os seus atendimentos? Eu tenho atendimentos online, né? Que aí eu atendo pessoas de qualquer lugar do mundo e presencial também. Eu atendo numa clínica física, onde eu subloco ali e gosto bastante também. Tem gente que prefere online, tem gente que prefere presencial e a gente vai se adaptando, né? O que antes era as pessoas torciam o nariz para atendimento online, hoje mudou. Então, é bom ter essas opções. Uhum. Eu estava vendo que você estava postando esses dias sobre um atendimento, se eu não me engano, era gratuito, era um grupo, né, de atendimento que você iria fazer e tudo mais. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse seu projeto, porque eu achei super legal quando eu olhei assim, falei, caramba, super legal, né, pensar assim, uma psicóloga dando atendimento assim para essas pessoas. Queria que você me falasse um pouco de como surgiu esse projeto, no que consiste esse projeto, né, e se você já tinha feito ele outras vezes, quais foram os resultados que você viu. Então, ele não é gratuito, ele tem um preço social, a gente fala, né? Então, esse preço social, ele é um preço abaixo da média do que eu costumo cobrar numa sessão, que a gente utiliza o preço que, que melhor que o sujeito vai conseguir estar bancando as suas próximas sessões, né? Nesse sentido, para que ele não fique sem fazer. Então, esse programa aí que eu criei, a gente pensa assim, vamos procurar atingir o máximo de mulheres possível
para que elas busquem esse acompanhamento e que antes para elas podia ser impossível, né, por causa mesmo dos valores. E a gente sabe que saúde mental é muito desvalorizada no Brasil. A gente sabe que, sim, o valor de um psicólogo particular é caro, né? É uma coisa muito elitizada. E não estou julgando, porque realmente o profissional vai dar o seu preço, a gente não precisa estar, né, julgando isso. Tem gente que vai pagar, tem gente que tem condições. Mas hoje no Brasil a gente tem muitas pessoas que necessitam muito, né, de um acompanhamento e que não tem condições. Então eu resolvi abrir isso porque queria poder estar alcançando essas pessoas também. E já tinha feito antes, né? Eu acho que eu abri o segundo. Eu tinha feito um no começo, no final do ano passado, ou foi no começo do ano. E aí teve um bom resultado, né? Alcançou bastante pessoas. A gente faz uma triagem, porque também tem um número limite, né? Que eu abro na minha agenda para atender um tanto de mulheres, porque também é questão de horário, né? Porque às vezes eu já tenho os pacientes que eu tenho, então eu vou encaixando. Mas é bom, porque a gente sabe que essas pessoas que procuram realmente elas necessitam, então, e que não têm condições financeiras no momento, então a gente acaba fazendo essa sessão. Eu acho que faz parte também do trabalho como psicólogo, né, na área da saúde. Claro que cada um vai colocar o seu preço, né, cada profissional, como eu falei, mas esse atendimento socioeconômico que a gente fala é tentar pelo menos dar oportunidade para que algumas possam ter essa oportunidade que talvez elas não teriam antes, né? Uhum. Eu acho que esse é um pensamento super válido, né? Pensando a nível Brasil e a gente sabendo das desigualdades todas que existem no nosso país. E como você falou, né, ainda é uma coisa muito elitizada e Uhum. que quando você, por mais que de forma pouca, né, porque as vagas são limitadas por conta de agenda e tudo mais, porque senão a gente não dá conta de fazer tudo, mas ter esse pensamento, né, de ajudar o outro e tal. Tanto que eu acho que os projetos que vão mais longe é quando a gente tem esse pensamento de realmente ajudar as pessoas, sabe? De que, tá, é um trabalho, mas ainda assim, eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir, né? O que eu puder fazer para ajudar. Tanto que, tipo, eu fico olhando, assim, sabe, para projetos próximos mesmo, assim. E quanto mais as pessoas são generosas nessa questão de, tipo, ajudar quem precisa, assim, sabe? Mais longe a pessoa vai. Então, tipo, ter essa visão também, né? De entender também aonde que você está atendendo, né? Em que Sim, país é esse que sim. você está atendendo, né? Que desigualdades você está atendendo, né? Não olhar só com os nossos olhos capitalistas, assim, de, eu preciso de dinheiro e tudo mais, né? Porque a gente também tem que pensar nisso, né? Senão a gente não come, não vive. Mas, Sim. mas pensar, tipo, também nessas pessoas. Porque eu acho que o meu olhar, assim, também como jornalista nessa questão é que, às vezes, as minorias são empurradas até por nós mesmos, sabe? Às vezes a gente chuta as minorias e fala, não, aqui você não chega, sabe? Até nós mesmos fazemos isso quando a gente, como você falou, né, que a psicologia tem muito isso de ouvir as histórias, né? E eu, como jornalista, tenho essa questão de contar as histórias, de falar, olha, é isso que está Uhum. acontecendo, né? De expor essas histórias. Então, eu acho que estando nesse papel, você precisa ter um coração assim muito generoso para entender que, tipo, sabe, essas pessoas também precisam de um atendimento, como você falou, né? Para que seja constante, né? Porque não pode ser só uma vez, não pode ser uma vez no ano, sabe? Precisa ter uma constância, porque é a constância que vai fazer essa melhoria, né? Essa mudança na vida da pessoa. Sim, sim. E a gente atende, né? Quem tem o desejo de procurar uma terapia, a gente oferece, né? Alguns profissionais não têm uma agenda nesse sentido de oferecer um atendimento socioeconômico, mas eu acho que se você tem condições para fazer isso, por que não fazer, né? Então a gente pode abrir algumas exceções, porque, que nem você falou, claro, a gente precisa pagar as nossas contas, né? E o atendimento socioeconômico acaba que não vai ajudar a pagar as nossas contas, mas a gente está ajudando o próximo ali de uma maneira que talvez
o Estado podia estar ajudando, mas a gente não pode contar tanto. Então, a gente faz esse serviço também e vai se ajudando. E se a gente tem essa possibilidade, eu não vejo problema por não fazer. Isso é verdade. Vi, agora me diz aí, venda o seu peixe aí para as pessoas que querem ser atendidas pela Vitória, como elas fazem, como elas chegam até você, quais são os processos que elas precisam fazer. Conta aí pro pessoal. Olha, é só entrar no Instagram, procurar lá, Vitória Psi Fiorim, com N no final de navio. E por lá você vai conseguir conhecer um pouquinho o meu trabalho, conhecer um pouquinho sobre o que eu atendo. E lá tem WhatsApp também, tudo. Você pode enviar DM, o que for, a gente se encontra aí. E se você tiver interesse, né, é só entrar em contato comigo. Uhum. E agora me conta, para a gente terminar o nosso papo, quais seriam as 5 dicas que você daria para alguém que está cursando psicologia agora e que você queria ter ouvido alguma dessas dicas aí enquanto você estava no seu estágio, enquanto você estava começando a faculdade? Vamos lá, deixa eu ver, me pegou desprevenida, hein? 5 dicas, olha, a primeira eu acho que curtir a faculdade no sentido de conhecer tudo antes de se decidir em uma abordagem. Na faculdade a gente acaba, né, tendo muitas opções e as pessoas chegam no segundo período e já sabem o que quer. E ainda tem muitos períodos pela frente. Eu diria, então, aproveita, vai conhecer todas as áreas da ciência, vai aprender e deixa para decidir mais para o final, eu acho. A segunda seria... muitas opções, hein? Deixa eu ver. Faça iniciação científica, faça curso, participe de palestras. Eu acho que isso faz toda a diferença também. Quanto mais a gente participa na universidade, a gente amadurece muito intelectualmente, também como pessoa. Então, eu acho que participe de tudo que você tiver a oportunidade de fazer. Não se deixe por acreditar que a clínica é algo que não tem futuro ou que demora 20, 15 anos para andar. Hoje em dia a gente tem outros meios, né? A rede social ajuda muito, grupos de estudo, então tudo isso é uma forma de você fazer seu nome. Então a clínica é sim um meio de se viver, você consegue bancar uma vida com clinicando, né? Então, como eu falei, né, na faculdade às vezes não tem tanto incentivo nessa área, mas é possível sim. Diria também para não se encucar tanto, eu acho que a gente também precisa curtir a faculdade, né? A gente aproveitar, levar mais com leveza também. Tem muita gente que acaba não curtindo a faculdade. A faculdade não é só chegar e estudar. A gente pode se divertir, aprender e sair. É um momento ali de criar vínculos, né? E muitos vínculos você vai levar para toda a sua vida. Então, é muito importante isso também. E façam terapia, porque desde cedo, desde a faculdade, já é importante estarem aí seja fazendo uma análise, uma psicoterapia, seja o que for, é importante já estar aí desde o início, cuidando do seu próprio cabecinha aí para cuidar dos outros. Uhum. Vi, muito obrigada. De verdade, o nosso papo foi super gostoso. Acho que trouxe muita informação aí para as pessoas. Tenho certeza que realmente vários insights surgiram aí dessa conversa. Então, queria muito te agradecer. Eu sempre digo que quem vem aqui, tipo, é como se a pessoa falasse: olha, eu acredito no seu trabalho, eu acredito no seu projeto. Então, fico muito feliz por você ter aceitado vir aqui. Que bom, eu gostei muito de participar também. Foi super leve, divertido. E espero que o pessoal também goste, que tenham insights, como você disse, e acredito que o que você faz é muito massa. Eu gostei muito da iniciativa e que muito sucesso para você também. Obrigada. E é isso aí, gente. Queria agradecer a você que ficou com a gente até aqui. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever. Deixa o comentário, nem que seja um coraçãozinho, nem que seja qualquer coisa. Comenta aqui para a gente saber que você passou por aqui. Se você está vendo a gente, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de seguir a gente, tá?
compartilhar também para as pessoas. E é isso aí, gente. Vejo vocês no próximo Bloomcast e tchau, tchau. Tchau.